E aí, beleza? Nesse momento de hoje, você acompanhará a história de Park. Ele é o pior aluno da escola toda e tem seu real potencial escondido. Ele tem um poder capaz de humilhar até os mais fortes do mundo. Bem, a história começa contando que a alma que os humanos possuem se chama Edeia. Ela é a essência da alma. Após os humanos terem tomado conhecimento das almas Edeia, eles foram capazes de se manifestar em suas próprias ideias. Quando nosso protagonista manifestou a sua, uma espada enorme havia aparecido. Os humanos eram capazes de manifestar suas ideias como um objeto psíquico a qualquer momento. A humanidade então começou a criar um sistema de rankings. As almas que eram para serem iguais, agora eram classificadas em rankings, e no fim as pessoas foram rotuladas. Assim, a desigualdade separava as pessoas que são de rankings diferentes. Os estudantes mais fracos se tornaram ferramentas. Eles eram usados para melhorar o status de seu país, colocando pessoas de ranking alto na linha de frente das guerras. Em uma dessas escolas de treinamento especial Hyundai, garotos estavam a cercar um aluno que estava ganhando deles, mesmo em menor número. O garoto zombava dos garotos, dizendo que era apenas isso que alunos de classe 10 poderiam fazer. Os garotos perdendo, chamavam o Park Jin-sang para ajudar. Ele dizia que sua ajuda não serviria de nada. Eles diziam que iam bater um papo com ele após a luta acabar. Após a luta, os garotos que haviam perdido tinham colocado a culpa em Park, mesmo eles sabendo que nada teria mudado. Eles se perguntavam em porquê de terem se juntado com o pior aluno da escola. Eles então davam socos nele, mas surpreendentemente Park se esquivava de todos os golpes. Isso enfurecia os garotos. Ele então começava a correr pedindo ajuda. Todos zoavam ele por fugir. Park havia sido cercado, então eles começavam a bater nele. Os outros alunos da sala se perguntavam o porquê Park ainda vinha para a escola, e eles sentiam vergonha só de estarem na mesma sala que ele. Park provoca eles, e quando eles partiam para cima dele, o professor chegava dizendo ter uma ótima notícia. Os alunos comentavam e ele mandava geral calar a boca. Ele batia no quadro e dizia para eles prestarem atenção. A escola havia sido reconhecida pelo governo como uma escola capaz. Um aluno dizia que sempre se dava mal nessas propostas novas. O professor dizia não ser ele quem decidia. Isso havia sido decidido por conta dos veteranos do terceiro ano que se mostraram capazes. Isso tudo significa que todos os alunos da escola iriam receber um ranking militar baseado em suas habilidades. Todos agora eram companheiros. Os professores de cada turma receberiam as patentes de segundo tenente ao comando de pelotão. Eles agora deviam se dirigir ao professor como comandante do 10º pelotão. Um aluno perguntava o que ele faria com os estudantes ali. O comandante dizia para eles darem o seu melhor. Pela iniciativa do governo, durante os treinos eles irão praticar a contingência militar. Isso agora quer dizer que os alunos eram soldados. Park perguntava, e se os alunos não quisessem fazer as coisas no estilo militar? O comandante dizia que eles não seriam forçados. Se quisessem sair, era só pedirem para o governo os transferir de escola. Terminava dizendo para Park pensar bem na oportunidade de sair da escola. O comandante dizia que o motivo de se tornar uma escola militar era pelo grupo especial do terceiro ano. Todos os alunos do terceiro ano haviam recebido a patente de sargento. O comandante começa a distribuir as insígnias e Park percebia que todos os alunos da sala haviam recebido, menos ele. Ele perguntava ao comandante o porquê de não ter recebido. Ele dizia que de todos os alunos da escola, apenas um aluno foi incapaz de receber um ranking, e olhava para Park Jin-sang, dizendo que ele iria começar seu treinamento para se tornar um soldado. Ele olhava espantado. Na sala dos professores, Jin-sang havia sido chamado por seu professor para discutir seu futuro, e ele ia direto ao ponto. Pedia para Park se transferir de colégio. Dizia que a escola já era difícil para Park, e quando a transição militar começasse, só iria piorar. Park dizia para o professor levar em conta seu potencial escondido. O professor olhava e começava a rir da cara de Park, dizendo que ele tinha um ótimo senso de humor. Essa era a primeira vez que o professor olhava para Park nos olhos, e era para rir de sua cara. Ele entendia que seu professor achava que ele não aguentaria e logo desistiria do colégio, já que um ranking F era inútil ali. Park perguntava se o professor achava que existia algum ranking para as almas. O professor dizia que óbvio que existia.
Olhando sério, ele dizia que não achava que existia. O sinal então batia e ele saía da sala. Na sala de aula, o comandante fazia chamada. Todos se apresentavam e Park acabava sendo esquecido. O professor concordava em esquecer Park da chamada. Hoje, na aula, eles teriam uma experiência em campo. Lá fora, os olheiros do governo estavam escondidos entre eles. Nem a escola sabia a identidade deles. Eles avaliarão como os soldados reagem em um ambiente que muda. Eles formavam esquadrões de batalha, e isso incluía o primeiro, segundo e terceiro ano. Os times haviam sido escolhidos pelos olheiros. O comandante começava a fazer perguntas sobre as habilidades de B1. Então, a primeira luta seria entre o esquadrão de B1 contra o terceiro ano. Eles se espantavam, tinha 20 minutos para se prepararem, e os alunos zoavam Park, dando boa sorte a ele. Eles se sentiam condenados de lutar justo contra o terceiro ano. B1 chegava em Park. Ele dizia que um lixo como Park estava ocupando a vaga, e dizia que isso não importava se ele estivesse ou não, o resultado seria o mesmo. Ele dizia que B1 nem tinha um ranking alto para se importar tanto em perder. Ele dava a função de sargento do terceiro esquadrão para Park, e de agora em diante, Park seria o escudo de B1. Eles então iam para o campo de batalha. Lá todos estavam a olhar. O comandante apresentava os esquadrões e perguntava se eles estavam prontos. Então os membros do esquadrão iam para suas posições e se iniciava a competição. Cada líder recebeu um bracelete. Esse bracelete usa o poder da ideia para proteger o usuário do choque. Após um certo dano, ele quebra. Assim que o bracelete quebrar, o soldado está fora. O grupo de Park tinha um adicional. Se eles conseguissem segurar por 5 minutos, seria contado como vitória para eles. Eles nem sonhavam em durar tanto assim. Ambos os lados batiam continência, e a disputa começava. B1 corria segurando Park, e os outros ficavam a esperar comandos dele. Nisso, os estudantes do terceiro ano avançavam. Ele dava uma ordem para eles o proteger, pois venceriam se aguentassem por 5 minutos. Começava a cair um por um do esquadrão de B1. Uma aluna o ataca. B1 dizia para Park ser seu escudo e o defender. Seu comandante olhava e dizia para ele, para já cuidar de sua transferência. Ele se irritava e se soltava de B1 e ia na direção da aluna do terceiro ano. Ela recuava e mostrava sua armadura. Era uma ideia com a aparência e funções. Ela se impressionava por ele ter reagido à sua velocidade. Ele dizia para ela ficar de olho no líder que estava correndo. Park olhava o tempo e via que restavam ainda 3 minutos. Ele então tinha que pará-la como puder. Ele então zombava dela. Ela dizia para ele parar, já que isso era inútil, e mostrar logo sua ideia. Ela se irritava de tanto Park falar e atacava ele. Ele então demonstrava sua ideia. Era um punhal. A garota se desapontava e saía de perto dele. Ela dizia ser perda de tempo lutar contra um rank F. Park a atacava pelas costas. Ela se virava rapidamente e se defendia. Ela saía dizendo que mesmo tendo bons reflexos, toda a ideia era assim. Park com isso tinha o objetivo de ganhar tempo. Agora faltavam apenas 2 minutos. A garota ia na direção de B1 e dizia para ele demonstrar seus méritos. Ele então usava uma habilidade chamada extrair e retirava uma pedra gigantesca do chão. Ele atirava essa pedra gigante na direção da garota e dizia para eles se tornarem a ponte para seus méritos. Nesse momento, uma sombra aparecia atrás de B1 e o derrubava. A garota tinha feito um escudo para se defender da pedra e parecia não estar dando conta de lidar com ela. O líder de seu esquadrão interferia. Ela achava ruim, pois era a chance dela de mostrar suas conquistas. O líder dizia ter que interferir para proteger os membros do seu esquadrão. A garota achava que o líder achava que ela não conseguiria. Porém, ele interferiu por conta de B1, tentando a atacar. Assim, ela não conseguiria quebrar a pedra. O líder do terceiro ano olhava para Park, que se assustava, dizendo que queria se render, por conta de B1 tentar atacar. Assim, ela não conseguiria quebrar a pedra. O líder do terceiro ano olhava para Park, que se assustava, dizendo que queria se render. O líder atacava Park, que deixava seu punhal cair. Ele pegava antes de cair no chão e atacava o líder. O líder se impressionava e perguntava quem era esse cara. Park se apresentava sendo do terceiro esquadrão do 10º pelotão, um rank F de ideia, chamado Park Jin-sun.
Faltava apenas 1 minuto, e o líder do outro esquadrão perguntava o porquê dele não estar se esforçando para vencer. Park dizia: esforço? Eu sou um rank F, isso importa? O líder dava um conselho a Park, que os olheiros iriam escolher qualquer alunos com bons desempenhos, e aqueles que não tiverem habilidade seriam transferidos. Park ficava sério, segurava um punhal com força e dizia não querer se transferir. Uma aura vermelha saía do nosso protagonista que, enfim, começava a demonstrar seus poderes. Com sua ideia, Park podia ver os pontos vitais de seu oponente. O desejo de ganhar tomava o corpo de Park. Seu oponente entendia que a adaga não era todo seu ideia e se preparava para atacar. Park olhava e dizia: ranking B, suas habilidades são piores do que pensei. Park diz que não vai se segurar. E o líder do grupo rival dizia que a sede de sangue de Park era absurda. Dizia que Park estava muito velho para estar na fase emo. Park dizia para o garoto ficar vivo, pois ele não iria se segurar. Os alunos que estavam assistindo viam que eles estavam parados e gritavam para ele acabar logo com Park. Jun-san tinha uma postura desleixada, mas nenhuma abertura para ataque era visto. Ele via que a aura era bizarra, completamente diferente da que ele tinha visto antes. A garota via seu líder em perigo e não iria deixar ele sozinho. Ela ordenava que todos atacassem o garoto. Eles derrubavam Park. Ela dizia estar protegendo seu líder. E de repente, Park se movia numa velocidade bem alta. E todos eram eliminados por Park. De repente, ele se fazia de bobo e dizia que os 5 minutos já haviam passado. O garoto dizia querer enfrentar ele outra vez. E sem interferências. Eles então iam embora. E Park continuava no chão. O narrador anunciava, e seu comandante ficava de boca aberta, pois eles haviam ganhado. Um homem, que era o analisador dos alunos, recebia uma ficha do diretor com informações dos alunos, e em destaque a de Yuan-san, que era quem Park tinha enfrentado. Ele não se interessava por ele, e perguntava de Park, o recruta. Park tinha um rank F desde seus 10 anos, e parecia que ele estava a esconder seu potencial. E pedia para ter uma conversa pessoalmente com Park. Ele dizia que o governo estava se preparando para as ameaças do norte, e com esse sistema, eles esperam que algum estudante mude de alguma boa maneira no futuro. Assim, a nossa análise do manhwa acaba. Caso queira continuação, bora bater a meta de 2.500 likes no vídeo. Bom, eu fico por aqui. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e valeu!